Valeu, Lucas. Boa semana para você. Falou, você também. Ei, gente, boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Boa noite, Marisa. Boa noite, Simone. Tá boa, querido? Eu estou bem, obrigada. Muito bom. E aí, gente? Todo mundo de boa? Bora? Bora animado no rolê? Segundona? Deixa eu ver. Amanda mandou boa noite aqui. Boa noite, Amanda. Boa noite, todos e todas. Vamos lá, amores. Amores, amores. Ó, eu acho que hoje a gente termina, ou a gente está quase terminando Roma. Vambora? Tô a fim de passar a régua em Roma para a gente passar para frente. Boa noite, Letícia. Tudo bem? Vamos lá? Vamos lá no nosso rolê? Vamos embora, hein? Vamos aproveitar aqui. Deixa eu começar a compartilhar. Retomando da última aula, deixa eu lembrar aqui onde é que nós paramos. Na última aula a gente falou sobre Império Romano, a gente falou sobre cristianismo. Lembra que a gente começou já a falar sobre cristianismo, que eu falei que eu ia trazer só referências históricas, eu não entro em treta religiosa. A gente só trata aqui porque é uma referência histórica. Assim como a gente mais para frente vai falar sobre islamismo, a gente fala um pouco sobre judaísmo, outras referências religiosas. Iremos falar depois de religiões de matriz africana e por aí vai, ok? Nossa treta aqui é só histórica, aliás, sem tretas, sem tretas. Então, a gente fechou a última aula falando sobre o Império Romano, falando sobre o surgimento do cristianismo, tentando entender do ponto de vista histórico o que Jesus Cristo representou, por que ele foi visto como uma ameaça e por que ele foi condenado à morte. Ele trouxe, na época, ideias muito inovadoras para a época, e essas ideias muito inovadoras foram vistas como ameaça para as autoridades. Amores, quase tudo na história, o que a gente tem? Disputa de poder. Poder, dizem quem tem, né? Eu não sei. Mas quem tem diz que o poder é gostoso demais, o exercício do poder. E aí as pessoas, obviamente, se apegam muito ao poder, a gente sabe disso. E, obviamente, que as ideias de Jesus apareceram questionando a divindade do imperador. O imperador era divino? Para os romanos era. Os romanos eram politeístas. O que significa politeísta? Acredita em muitos deuses. E aí vem Jesus Cristo e fala assim: uai, como assim muitos deuses? Não, só existe um Deus. Ele prega o monoteísmo. E aí, para os romanos, isso complica, porque eles eram politeístas e um dos deuses era quem? A figura do imperador. E aí, as ideias de Jesus ameaçavam o poder do imperador, ameaçavam o poder das autoridades judaicas locais. Por que autoridades judaicas? A prof está louca? Não. Jesus Cristo era judeu. Ele era judeu, ele nasceu entre o povo judeu. Só que ele foi visto também como ameaça pelas autoridades judaicas. A realidade que a gente tem no Império Romano é uma grande intolerância religiosa. Uma grande intolerância religiosa. Jesus Cristo foi morto por isso, por intolerância religiosa, por entender que as ideias dele ameaçavam o poder do imperador, e aí os seus seguidores também eram alvo de perseguição. Milhares foram mortos, milhares de cristãos foram mortos, perseguidos pelo poder do imperador. Mesmo assim, as ideias do cristianismo se espalham e vão conquistando adeptos. Quem são as pessoas que mais abraçaram o cristianismo lá no Império Romano?
A população mais pobre, que mais sofria no Império, que mais sofria nas mãos do Império. Essa população era a população que sofria mais, porque não recebia nenhum tipo de assistência, vivia muitas vezes numa miséria, sofrendo a violência do Império, e eles se apegam mais a essa promessa. Promessa de uma salvação na vida após a morte, promessa de uma ideia de caridade, de solidariedade que o cristianismo trazia muito forte naquela época, ok? Mas não tem espaço para tolerância entre aqueles que eram vistos como ameaça pelo Império. Então, última aula, a gente viu sobre isso no Império, a gente viu sobre o cristianismo, a gente viu sobre as lutas de gladiadores, a gente viu sobre o processo de expansão e toda a conquista territorial aqui do Império Romano. Eu mostrei para vocês esse mapa, que tem a máxima extensão do Império, ocupando aqui 3 continentes, né? África, Ásia e Europa. E este império vai ter um território tão grande e isso vai ser um fator de dificuldade para eles. Por que um território tão grande pode trazer dificuldade? Alguém me ajuda a pensar? Se era só uma pessoa, tipo assim, que era o poder, é difícil, né? Tipo assim, depois tomar conta de tudo tão grande, só uma pessoa, né? Pois é, Bela. Ótima observação, Bela. Se você tem um imperador que tem que administrar esse território todo, óbvio que vai ficar muito difícil. Pensa, os romanos, para a época, a gente está falando aqui já do período final do Império, a gente está falando de 1500, 1700, 1800 anos atrás. Ou seja, não vai ter meio de comunicação. O que era que tinha na época? Você mandar uma pessoa correndo levar um bilhetinho para o outro. Era o meio de comunicação que eles tinham. Então, imagina um império desse tamanho, se o imperador vivia aqui em Roma e, de repente, ele tem que dar uma ordem ou resolver um problema que está rolando, sei lá, no Egito, ou aqui em Jerusalém, ou lá na Espanha, ou lá em cima na Bretanha. Olha aqui, é muito difícil. Os romanos, eles até foram bastante eficientes como grandes arquitetos. Reparem nesse mapa, que é lindo, né? Ele é todo ilustrado e ele mostra aquedutos. Olha essa foto. Isso aqui é um aqueduto criado pelos romanos para transporte de água. Gente, vocês acreditam que tem cidade na Europa que até hoje usa aquedutos construídos pelos romanos há 2000 anos atrás? Vocês têm noção? Eles construíram aquedutos, teatros. Eles eram grandes engenheiros, grandes arquitetos. Eles saíram construindo muito nos territórios dominados. Eles construíam muitas estradas para interligar os territórios, para facilitar o transporte, seja das tropas do exército, seja de mensageiros, de mercadoria. Mesmo assim, com toda a estrutura que eles criam, é um império muito grande, com o poder centralizado aqui em Roma, igual a Bela falou, fica difícil de administrar, ok? Fica difícil de administrar. Aí ele tem que controlar revoltas. Plebeus se revoltavam, escravos se revoltavam. Então, óbvio, ainda bem, essas pessoas se revoltavam contra a opressão do império. Então, eles têm que controlar as revoltas, eles têm que proteger as fronteiras. Olha o tamanho dessa fronteira. Aí, pensa comigo. Isso daqui é um império. Na aula passada, a gente falou sobre isso. O que é o conceito de império? Império está ligado à conquista territorial, o poder do imperador que conquistou muitos territórios. Ok? Este território conquistado, vamos lá, a região da Gália, que é famosa pelas histórias de Asterix e Obelix. Alguém já viu Asterix e Obelix? Seja o quadrinho, seja no cinema. Alguém já viu? Já. É muito Eu legal. já. Você já viu?
Você curte, Simone? Eu adoro Nossa, Asterix e eu Obelix. adoro, é ótimo. Não é? É muito bom. A Bela também já viu. É muito bom. Eu adoro Asterix e Obelix. Gente, eu gostava quando eu era adolescente. Eu lembro de ler os quadrinhos e eu ficava fascinada, eu morria de rir. E aí, Asterix e Obelix seria essa região aqui da Gália, que infelizmente foram dominados pelos romanos, tá bem? Aquela história do quadrinho de que Asterix e Obelix resistiram, infelizmente não deu certo. Mas o que a gente pensa? Imagina, Asterix e Obelix, território dominado. Eles vão resistir, eles vão aceitar a dominação? Vão cruzar o braço e falar, beleza, Roma ganhou, então a gente vai ficar aqui obedecendo, pagando imposto para Roma? Claro que não. Essa galera se revolta, eles querem se libertar. Povos que foram expulsos de seus territórios e viviam fora agora da fronteira do império, eles vão aceitar ser expulsos de suas terras? Claro que não, eles vão ficar atacando essas fronteiras. Então, quando a gente fala de conquista territorial, o que acontece? Não basta conquistar o território. Você tem que manter a dominação do território. Você tem que manter exército em toda essa fronteira aqui, ó. Olha o tamanho da fronteira, gente. Reparem, eu estou passando aqui por todos os continentes. Mas os ataques que podem vir por água. É uma fronteira enorme para ser protegida. Significa que o Império Romano tinha que manter um exército gigantesco nessas fronteiras. Vocês acham que vai ser fácil administrar? Vai não, vai ser muito difícil. Então, o que começa a acontecer? O Império resiste muito, mas vai chegar uma época que esse Império vai entrar em crise. E aí soma-se à crise o quê? A resistência dos cristãos. Eu não acabei de falar com vocês que os cristãos eram perseguidos? Aí os cristãos começam a se unir e também resistir ao poder do império. Então você tem resistência dos cristãos, resistência de povos dominados, resistência de povos escravizados, ataques de povos que viviam fora da fronteira do império. Isso vai enfraquecendo o império, ok? Então, a gente tem vários fatores de dificuldade que vão enfraquecer esse império. Então, vamos comigo. Vamos lá, vamos entender os fatores direito dessa crise do império. E aí, um dos fatores importantes é a gente entender sobre o cristianismo. Amores, eu acho que a aula passada não deu tempo da gente fazer essa questão, deu? Alguém lembra se a gente fez? Na minha memória, eu acho que eu não fiz, não. Eu também não lembro de ter feito ela. Não, né? Não. É. Então vamos fazer junto? Que é uma questão do Enem aqui de 2017. Vamos lá que eu vou ler o texto e a gente vai discutindo juntos aqui, ó. Texto 1. Esta foi a regra que eu segui diante dos que me foram denunciados como cristãos. Se vocês lembrarem, vocês me falam, se a gente já fez, tá? Denunciados como cristãos. Perguntei a eles mesmos se eram cristãos. Uma dica importante, dando pausa aqui na leitura. Sempre olhem quem escreveu o texto. Eu sempre gosto de vir na fonte primeiro. Por quê? De cara eu vejo que é um documento histórico escrito no ano 111 por um político romano. Ele é Plínio, governador de uma província romana. Ou seja, é do ponto de vista romano. Aí a gente já situa sobre o que aquele texto está falando. Ok? Então, vamos lá. Quando as pessoas eram denunciadas a ele como cristão, por que denunciada? Porque ser cristão era crime, ok? Ser cristão inicialmente era crime no Império. Beleza. Aí ele perguntava se eles eram mesmo os cristãos. Aos que respondiam afirmativamente, repetiu uma segunda e uma terceira vez a pergunta.
ameaçando-os com suplício. O que é suplício? Morte, tortura, ok? Pena capital, condenar à morte. Os que persistiram, mandei executá-los, pois eu não duvidava que, seja qual for a culpa, a teimosia e a obstinação inflexível deveriam ser punidas. Ele não dá nem direito de julgamento, de defesa da pessoa. Se ele insiste que é cristão, manda matar. Ok? Outros cidadãos romanos portadores da mesma loucura. Gente, olha o vocabulário. Ele está chamando o cristão de louco. Pus no rol dos que devem ser enviados a Roma. Então, aqueles que negam, ele manda para Roma para ser julgado. Aquele que insiste, sou cristão, sou cristão, sou cristão, manda matar de cara. Ok? Isso no ano 111. Beleza? Texto 2. O texto 2 é do ano 380. Ainda é da época do Império Romano? Sim. E é um édito. O que é um édito? Édito é lei, ok? É sinônimo de lei. Essa palavra vai aparecer daqui para frente. Então, vocês já sabem, édito de Tessalônica é lei. E aí, aproveitando para reforçar o vocabulário de vocês. A igreja adota a palavra édito. Então, toda vez que a igreja católica lança alguma regra, alguma determinação, até hoje é chamado de édito. Tudo bem? São as regras da igreja. Então, vamos lá. Olha o texto 2. É nossa vontade que todos os povos regidos pela nossa administração pratiquem a religião que o apóstolo Pedro transmitiu aos romanos. Qual é a religião que o apóstolo Pedro transmitiu aos romanos? O cristianismo. Ordenamos que todas aquelas pessoas que seguem esta norma tomem o nome de cristãos católicos. Amores, o cristianismo, ele nasce antes da Igreja Católica. Uma coisa é a fé cristã. A fé cristã, ela surge com a pregação de Jesus Cristo, ok? E essa fé cristã, ela vai se espalhando rapidamente, ainda proibida. Aqui, a gente está vendo uma mudança. Uma lei que determina a oficialização da religião cristã, e a partir daqui são chamados de católicos. Aqui nasce a Igreja Católica, oficialmente fundada, ok? Então, Igreja Católica. Continuando o texto. Porém, o resto, os quais consideramos dementes e insensatos, assumirão a infâmia da heresia. O que é heresia? Guardem essa palavra, ela aparece muito. Heresia é crime contra a fé, ok? Crime contra a fé. Então, aqueles que eles consideram dementes e insensatos assumirão a infâmia da heresia, ou seja, serão criminosos, aqueles que cometem crime contra a fé. Os lugares de suas reuniões não receberão o nome de igreja, então igreja é só se for cristão. E serão castigados, em primeiro lugar, pela divina vingança, e depois também pela nossa própria iniciativa. Amores, o que esse texto 2 está falando? E em que ele se difere do texto 1? Que um era a igreja católica que estava sendo perseguida. Igreja católica não, os cristãos, e o outro é ela que está perseguindo. Isso, Amanda, perfeita, perfeita, maravilhosa. No texto 2, a situação inverteu. A Igreja Católica vai se tornar a religião oficial do Império Romano, e agora são os católicos, são os cristãos católicos que perseguem aqueles que não são cristãos. E aí, aqueles cristãos que antes eram chamados de loucos, agora eles chamam judeus,
politeístas, qualquer um que não é cristão é chamado de quê? Demente, insensato e criminoso. Nada sutil. Outra coisa, eles serão perseguidos pela divina vingança e também pela vingança humana. Então, eles estão falando assim, olha, Deus vai se vingar daqueles que não são cristãos e eles também. Então, começa a perseguição daqueles que não são cristãos. O jogo virou, ok? Questão 2017. Nos textos, a postura do Império Romano diante do cristianismo é retratada em dois momentos distintos, em que, pesem as diferentes épocas, é destacada a permanência da seguinte prática. Vão lá, um minutinho para vocês pensarem e me mandarem o gabarito. Tá, tipo, subordinar é obrigar? Subordinação? O que que é? Tipo, subordinação? É É tipo submeter. autoritarismo? Submeter? Isso, Eu acho que eu exatamente. colocaria E, então. Subordinação do poder governamental. É, porque, tipo assim, um ele tá obrigando a não crer e o outro ele tá obrigando a crer? Ah, seu raciocínio, Bela, está perfeito. Só tem uma coisa. A subordinação ao poder governamental seria o que você estava pensando. A ideia de que as pessoas têm que se subordinar ao poder dos governantes de Roma. Aqui, do jeito Também. Quem que mandou lá? Quem mandou? isso, a A Márcia, Amanda e o Rafael. Também isso, ficaria em dúvida. isso. Márcia, Amanda, Rafael, Fernanda, todo mundo mandou aqui letra A. Letra A, perfeito. A ideia da ausência da liberdade religiosa, é isso mesmo. Pus aqui para vocês gabarito letra A. Por quê? Seja se você for inicialmente cristão perseguido e depois politeístas perseguidos, judeus perseguidos. A ideia é que no Império Romano a gente começa com o cristianismo proibido e aí vai chegar um momento da história que o cristianismo se torna religião oficial. E aí é que eu fico pensando, né? Por que depois de serem tão perseguidos, esses cristãos romanos, quando conseguiram ser aceitos e tal, por que eles não passaram a ser tolerantes, não é? E respeitar as religiões dos outros? Não, eles foram lá e começaram a fazer o mesmo do que eles sofriam antes, perseguir aqueles que não eram cristãos. Então, a gente vê que uma marca importante do Império era a ausência de liberdade religiosa. Ok? Perfeito. Amores, dica Enem. Momento dica Enem. Qual é meu momento dica Enem para vocês? É o seguinte, colocar dois textos é muito comum no Enem. Colocar dois textos para poder comparar os textos, beleza? Ver se os textos trazem semelhanças ou diferenças, momentos históricos diferentes. Esse tipo de questão aqui é muito comum no Enem. Combinado? Então, vamos lá. Bora. O que é que eu quero colocar aqui para vocês? Presta atenção nessa linha do tempo. É para decorar as datas que eu pus aqui? Não, não é para a gente decorar as datas. Combinado? O que é para a gente fazer? É para a gente ver esse processo a partir das leis romanas, do que aconteceu ao longo da história romana. Não quero que vocês fiquem preocupados com a data. Então, vamos lá. Vamos considerar que a gente está pensando no ano 1 antes de... Então, ano 1 depois de Cristo, surge o cristianismo, beleza? Então, a gente já está aqui tudo, ó, descer, tudo já depois de Cristo. Beleza. 200 ou quase 200 anos, né, depois da pregação de Cristo, Cristo começa a pregar aos 30 anos, então seria no ano 30, então quase 200 anos depois
da pregação de Cristo. Esse édito, a lei de Caracalla, Caracalla foi um imperador romano, ok? Ele vai criar uma lei em que ele faz o seguinte: ele vai ampliar a cidadania, ou seja, direitos políticos, para todos os habitantes livres do Império Romano. O que significa isso? Que povos dominados, igual eu dei o exemplo da Gália, lá de Asterix e Obelix, eles poderiam se tornar cidadãos romanos. Por que que esse imperador fez isso? Ora, o império está começando a entrar em crise. A gente vai começar a ver isso agora. O império começa a entrar em crise, revolta de povos dominados, revolta de cristãos. O império está perdendo o controle sobre esses territórios. E aí o imperador, muito inteligente, vai lá e fala assim: povos dominados por Roma, por que vocês estão se revoltando? A partir de agora vocês serão cidadãos de Roma. Vocês ganham direitos. Percebem que é uma forma política de seduzir e evitar mais revoltas? Uma medida igual essa daqui me mostra a ideia de um imperador talvez um pouco desesperado, com medo de perder o controle sobre o território. Faz sentido isso para vocês? Sim. Faz sentido? Tipo assim, quem falou isso foi foi quem aqui? O imperador que chamava Caracalla. Caracalla, tá. Caracalla. Nome ótimo, né? Mas eu acho divertido essa palavra Caracalla. Ele era imperador e ele ampliou a cidadania para todos os cidadãos do império. Isso, então, é uma estratégia de tentar fazer o quê? Conseguir apoio da população. Isso demonstra para mim nitidamente um governo que está em perigo. Ok? Beleza. Isa, tipo assim, quando a pessoa era livre, vamos supor, como é que ela era livre? Ela tinha um documento? O que fazia ela ser livre ou não? É só no verbal? Ótima pergunta, Bela. Ótima pergunta. O que acontece? O que ele está diferenciando aqui quando ele fala que os habitantes livres serão cidadãos, ele está querendo deixar claro que aquelas pessoas que eram escravizadas não eram cidadãos. Então, ele está excluindo os escravos, as pessoas escravizadas. Então, como é que eu vou saber se é uma pessoa livre ou não? Aí é que vem a diferença. Quando os povos eram dominados pelo Império Romano, então eu vou imaginar o seguinte, vamos lá, deixa eu voltar no mapa, porque eu amo o mapa, gente, eu preciso visualizar as coisas. Eu acho que a gente enxergando fica mais fácil. Imagina o seguinte, o imperador Roma veio aqui e veio conquistar a região da Gália. Vamos ficar no exemplo aqui da Gália. Alguns povos, como os gauleses, eram muito resistentes à dominação. Por isso que criaram Asterix e Obelix aqui, porque eles eram resistentes, eles lutaram contra a dominação do Império. Esses, quando foram vencidos, o que o Império fez com eles? Escravizou. Porque eles não aceitavam a submissão de jeito nenhum. Ok? Então, esses foram escravizados. Agora, alguns outros povos faziam acordos. Tipo assim, vou falar aqui, olha, a região da Espanha, o Império Romano veio lutar. Muitas vezes eles falavam assim, olha, perdi uma guerra, perdi duas, em vez de ficar matando a população, sabe que o Império era muito mais poderoso, aceita e negocia. Fala assim, não, beleza, a gente aceita ser dominado, tá tudo certo. Aí essas pessoas eram transformadas em cidadãos. Quem não era escravizado poderia aqui adquirir o direito de ser cidadão. Aí tinha igual, não chega a ter documento igual a gente tem, de identidade e tal, mas tinha censo naquela época, tinha registro da população, igual a gente faz essas pesquisas de registro. Algum tipo de registro eles tinham. Mas aqui, no caso,
o mais importante era para diferenciar de quem era escravo de quem não era escravo, ok? O principal desse destaque aqui para os livres. Beleza, Beli? Beleza. Então, vamos lá. Aqui tem exemplos de algumas leis. Quase Todos os sempre. países daquele mapa, o nome dos países foram escolhidos pela própria população ou pelos colonizadores da época? Ótima pergunta. Gente, é muito bom dar aula para vocês. Vocês são muito bons. Só pergunta boa. Amanda, pelos colonizadores. Pelos colonizadores. E aí é interessante, né, que quando a gente vê os nomes hoje, o que que eu tenho? Vou te dar alguns exemplos aqui. Deixa eu voltar lá. O que que eu tenho? Por exemplo, Espanha é o nome dado por Roma. E aí vai ficar esse nome. No futuro vai surgir o país Espanha. A Espanha ainda não existe, mas ela vai surgir no futuro. Ok? A Bretanha já é o nome dos povos que viviam na região, que aqui tinham povos que chamavam de bretões. Então, não foi dado pelos colonizadores. A Gália, a mesma coisa, era o território dos gauleses, então ficou como Gália. Então, a gente tem as duas coisas, tanto nomes que vieram dos povos que já habitaram, quanto nomes que vieram, que foram dados pelos romanos. Tá bem? Tem as duas possibilidades aqui, aí vai depender de cada região, a gente vê se foi dado o território, o nome, ou se já era dos povos que habitavam aqui. Beleza, Amanda? Sim, Boa obrigada. pergunta. Nada. Ótimas perguntas. Então, vou voltar lá. Beleza. Aí, eu chego aqui, quase 100 anos depois, aí chegou, quase 100 anos depois, eu chego em outro imperador, guardem esse imperador, Constantino, que ele é muito importante. O que que o Constantino fez? Então, esse imperador que eu pus aqui, olha, ele fez essas duas leis. Ele fez uma lei, que é o Edito de Milão, que pôs fim à perseguição aos cristãos. E ele concedeu liberdade religiosa aos cristãos. Isso foi feito pelo Constantino. Amores, esse foi o único período da história de Roma em que teve um pouco de liberdade religiosa. Qual é a história de Constantino? Constantino conta a lenda, eu não sei se é lenda, se é fato, ok? Provavelmente é lenda, mas conta a lenda, os relatos da época falam que Constantino estava em uma batalha, numa guerra, e ele estava perdendo essa guerra. E aí tinha muitos soldados cristãos já convertidos ao cristianismo, e aí ele vê os soldados rezando e tal, pedindo a Deus para ganharem a guerra e tal. E aí ele fala assim, se esse Deus de vocês for bom mesmo, eu ganhar a guerra, eu me converto ao cristianismo. E aí eles ganharam a guerra. E ele se converte ao cristianismo. Aí a grande questão é, será que é verdade ou será que isso é lenda? Por quê? Porque ele estava justamente enfrentando revoltas de povos dominados, ele estava enfrentando muita resistência dos cristãos, ele tinha muito soldado cristão no exército. Será que ele se converteu de fato, teve uma visão lá durante a guerra, como conta a lenda? Ou ele percebeu a força do cristianismo e resolveu fazer uma conversão para ganhar o apoio político dos cristãos no momento que o império estava em crise, em que estava difícil de controlar todas as revoltas do império. Sacaram qual é a questão? Eu não vou saber responder para vocês se foi verdadeiro, se não foi verdadeira a conversão dele. A gente tem que pensar que tinha muito interesse político por trás, ok? Interessante, né, Bela? Eu gosto também de pensar nisso, assim, porque cria a lenda da conversão dele, todo bonitinho. Mas é claro que por trás ele tinha muito interesse, né?
A Bela perguntando, será que na história de Paulo foi algo assim? Pois é, Bela, eu não sei te falar. Eu não sei te falar. É uma possibilidade? É uma possibilidade. O fato é que na história eu tenho que entender, muitas vezes, qual é a jogada política que está por trás. E a jogada política é o império em crise, o imperador com dificuldade de controlar as revoltas, ele se converte ao cristianismo quando uma grande parcela da população já era cristã. E aí o que acontece? Ele ganha o apoio desses cristãos, concedendo liberdade religiosa, mas ele ainda mantém a liberdade dos politeístas, liberdade dos judeus, é um momento de liberdade religiosa. E aí o império estava tão em crise que ele resolve escolher uma cidade, Constantinopla, para que ela também se torne sede do Império Romano. Ele divide o Império Romano. Vamos ver o que é isso? Eu vou mostrar para vocês no mapa, já já. Entre 313 e 391, ou seja, aqui por 70 e poucos anos, houve liberdade religiosa em Roma. Até que o outro imperador, agora esse Édito de Tessalônica a gente já conhece, outro imperador chamado Teodósio, precisa decorar o nome do imperador? Não precisa, tá bem? Ele estabeleceu o cristianismo como religião oficial. Aí sim, a Igreja Católica surge como uma instituição poderosa, aliada ao poder do Império. A Igreja Católica aqui ela vai se estabelecer como uma instituição muito forte, muito próxima do poder do imperador, e aí a Igreja começa a ganhar poder político. Isso vai ser importante para a gente entender lá na Idade Média, que é o próximo período que a gente vai estudar, e lá na Idade Média a Igreja Católica era a instituição mais importante, mais rica, mais poderosa. Como é que ela vai se tornar tão poderosa? A partir desse Édito de Tessalônica, então essa lei de Tessalônica, que vai tornar o cristianismo religião oficial do Império e a Igreja Católica como uma instituição muito assim, ó, como imperador, ok? E aí, a partir daqui, morreu a liberdade religiosa que houve nesse pequeno período. Antes não tinha liberdade religiosa, cristãos eram perseguidos. Aí teve um pequeno período de liberdade, depois, fim da liberdade religiosa, perseguição de todos aqueles que não eram cristãos. Deu para acompanhar comigo o resumo desse processo de Roma? O que é importante aqui? Eu entender que o Império está entrando em crise, que eles estão tentando arrumar um jeito de ganhar apoio popular ao poder dos imperadores, que esses imperadores estão um pouco preocupados com a perda do controle sobre a população, e que a gente sai de um contexto em que os cristãos eram perseguidos a um contexto em que a religião cristã se torna religião oficial, e aí membros de outras religiões passam a ser perseguidos. Então, são essas duas coisas que eu quero que vocês prestem atenção. A questão religiosa e a questão da crise do Império Romano. De boa. Se não tiver de boa, pode falar comigo, eu sei que é muita informação. De boinha? De boinha no rolê? Fala De comigo. boinha. Aê! Boa, Simone, de boinha no rolê. Então, vamos lá. Olho no mapa, eu que adoro o mapa, agora sim. Está aqui a cidade de Constantinopla. Reparem no que aconteceu aqui. Aquilo que a Bela tinha falado, não foi, Bela? Que a Bela falou assim, nossa, um imperador só para mandar nesse território todo, fica difícil de administrar. Exatamente. Você teve a sacada que os imperadores lá de Roma tiveram. É muito difícil de administrar, o território é muito grande, uma coisa. 2, vai que Roma é atacada. E se Roma for atacada,
vamos ter duas capitais para que aqui, ó, se mantenha o império? Então, atacou Roma. Eu tenho uma capital reserva ali. Eu tenho 2 imperadores. Em algum momento eles vão falar, você pode ter aqui, ó, um poder dividido. É uma forma de salvar, de proteger o império de alguma forma. E aí passa a ter essa divisão entre Império Romano do Ocidente, este que está aqui, que cor é essa, gente? Um laranjinha, um bege? Império Romano do Ocidente, que pega principalmente a Europa e parte aqui do norte do continente africano. E o Império Romano Oriental, ou Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla. Constantinopla hoje é Bizâncio, depois virou Império Bizantino e hoje faz parte da Turquia. Aqui é Turquia hoje, ok? Mas aí a gente tem uma divisão do império justamente para facilitar a administração desse império muito grande, com muita fronteira para proteger e o território em crise, com muitas revoltas, dificuldade de proteger o império por parte dos imperadores. De boa? E agora, amores, a gente já vai chegando nesse fator de crise. O império está em crise, está com dificuldade de sobreviver. Então, vamos entender a crise. O que vai levar o império a cair? O que eu já falei com vocês até agora? Que a grande questão é o seguinte: o Império Romano, ele durou 1.200 anos. Gente, é um império muito poderoso, por muito tempo, com um território muito grande, certo? Então, pensem nisso, pensem na dimensão, no tanto de tempo que eles conseguiram durar para esse império. O que vai levar à queda de um império tão poderoso? E aí a gente vai entender fatores internos que levaram algo que a gente fala muito hoje em dia, corrupção. Já tinha corrupção lá em Roma? Tinha. Gente, onde tem ser humano tem corrupção. Não se iludam. Não se iludam, onde tem o ser humano vai ter corrupção. Não tem jeito. Tinha corrupção em Roma? Tinha, mas tinha muita. Disputa de poder, líderes militares que começavam a brigar entre si, disputando poder, querendo se tornar imperador. Então, Roma vive uma disputa de poder muito grande, muita corrupção, dificuldade para administrar um império tão grande, dificuldade para controlar uma fronteira tão grande. E a economia de Roma? O que sustentava uma economia de um território tão grande? Sabe o que era? Eles não foram muito espertos, não, gente. O que sustentava a economia de Roma? A guerra, a escravidão. Era isso que sustentava a economia. Quando eles faziam muita guerra, o que eles faziam? Saqueavam, roubavam as riquezas locais, escravizavam a população e colocavam essa população para fazer trabalho forçado. Quando Roma para de conquistar territórios, o que vai acontecer? Crise. Crise. Eles não vão dar conta de ter uma economia interessante para sustentar o império. A economia deles era basicamente saquear e escravizar. A população escrava vivia muito pouco, como normalmente, infelizmente, a gente vê nas histórias ligadas à escravidão. Baixa expectativa de vida. Por quê? Porque as pessoas eram muito exploradas, viviam em condições precárias. Então, eles mesmos vão minando, de alguma forma, a sobrevivência do império. Ok? A próxima aula, a gente vai fechar o império, ver essa crise, ver a derrubada do império, e aí a gente vai acabar de amarrar, eu volto e a gente vê direitinho, mas hoje eu quero que vocês saiam da aula com essa ideia. Era um império muito grande,
muito intolerante, que não havia liberdade, então tinha muita perseguição religiosa. Os imperadores vão tomando algumas medidas para tentar controlar este território, como divisão da criação de uma nova capital, divisão do império em duas partes, como aceitação do cristianismo e depois imposição do cristianismo para tentar ganhar apoio. Mas isso vai ser suficiente? Não. O império vai desmoronar por vários fatores. E aí, na próxima aula, a gente acaba de amarrar esses fatores. Ok? E aí, gente, até aqui, estamos de boa? Sim. De boa até aqui, Bela? A gente está quase fechando. Deixa eu sair daqui do compartilhamento. De lá para cá, o que a gente viu, assim, foi Roma. Então, tipo assim, se eu pegar aqui na apostila, tem uns tópicos, assim, aí eu pego sobre Roma. Bela, você vai pegar Roma e Grécia. Foi o que a gente viu até aqui. A gente só está fechando Roma e entrando para a Idade Média. Tá Só bom. que aí, o que eu vou fazer com vocês? Na próxima aula, a gente fecha Roma de vez, ok? E aí, antes de entrar na Idade Média, eu vou fazer uma retomada pela apostila. Então, eu já estou dando uma olhada na apostila, selecionando as questões. A minha ideia é, a gente fecha, dando uma retomada e corrigindo as questões da apostila de Grécia e de Roma. Então, quem quiser ir marcando, fazendo as atividades da apostila Grécia e Roma, antes de entrar na Idade Média, eu dou uma revisada nisso tudo. Porque aí a gente fecha Grécia e Roma, e aí a gente entra na Idade Média já amarrando e corrigindo as questões da apostila sobre Grécia e Roma. Então, quem conseguir, vai fazendo as questões de Grécia e Roma da apostila. A Thalita já me mandou, já tinha feito as questões, e aí eu vou tirar para fazer correção, uma aula só para fazer essas correções, tirar a dúvida antes da gente começar a Idade Média. Tudo bem? Beleza. Então, quem conseguir, vai fazendo. Na próxima aula, eu já espero começar com